Ok, vamos lá. Na última sessão, recapitulando a última sessão, vocês iniciaram a viagem pelo mar de gelo em movimento no navio Hamorras com o capitão Nate. Vocês passaram alguns dias, uns 3 dias, navegando. A viagem é lenta, vocês só conseguem navegar durante o dia, porque é muito perigoso navegar durante a noite por causa da quantidade de gelo e icebergs que tem na região. E no terceiro dia vocês tiveram um evento, quando vocês passaram por uma região de instabilidade e de alguma forma vocês foram levados até Feywild, onde foram atacados por piratas goblins. Vocês, após o combate, vocês retornaram novamente ao plano material. E foi ali que a gente terminou a nossa sessão. Uhum. Deixa eu colocar vocês no mapa. Vocês estão aí no mapa. Uhum. E vocês veem aí a tripulação tentando se recompor. Alguns estavam feridos, a irmã Avril está ajudando alguns com a ajuda da Marceline e do Kelerion para colocar as pessoas aí de volta. O Capitão Nate está dando ordens ali. Vamos! Cuidado com o gelo à frente! Estamos de volta! Vocês notaram, tá? Que já está de noite e a Inra, junto com o Capitão Nate, estão procurando um local para ancorar, para poder passar a noite. É estranho que quando vocês entraram naquele nevoeiro, ainda era início da manhã, mas quando vocês já voltaram, vocês voltaram já no final da noite. Quer dizer, o pouco tempo que vocês ficaram em Feywild passou-se praticamente um dia, pelo que vocês imaginam, enquanto vocês estavam lá. Ok? Darius, no final da última sessão, você estava lembrando da criatura que tu viu nadando ao redor do barco naquele Feywild, quando tu se deparou em uma daquelas criaturas estava seguindo o barco, tá? Mesmo aqui de volta ao plano material. E tu tá vendo essa criatura nadando ao redor do barco. Ela nada acompanhando o barco. Darius? Eu vou me aproximando da borda do barco, né? Você percebe a criatura, ela é um pouco diferente daquela que tu viu, embora o formato seja parecido, ela parece ter algumas como se fossem tatuagens, inscrições ao redor do corpo dela, e ela tem, de certa forma, tu sente uma conexão com ela, tá? Ela parece estar te seguindo. À medida que tu se move pelo convés, ela parece estar indo no mesmo ponto que você está.
aqui no barco tem alguma forma, por exemplo, de eu ficar, tipo, descer um pouco, aquelas redes que ficam na lateral, algo do tipo? O que tu pode fazer é puxar uma corda e descer da corda, né? Descer por uma corda amarrado. Quando tu tá Eu, tentando se aproximar, assim, na beirada do barco, tu vê que, de certa forma, essa criatura, ela salta de dentro da água. E quando ela salta de dentro da água, ela cai dentro do barco. Mas quando ela cai dentro do barco, ela já é uma outra criatura. Ela se transforma num lobo. Oi? E ela fica te olhando assim. Todo mundo consegue ver isso, né? Todo mundo tá vendo isso. Vocês viram a criatura, o peixe, pulando de dentro da água e no momento que ela pula, ela meio que se transforma num lobo. Esse lobo com essas mesmas Dá pra características como interpretar se ela tá amigável ou não? ela parece estar olhando pro Darius, meio que numa posição não parece ameaçadora. Tu lembra o Ignex, tu lembra dos lobos da Tulgi nesse momento. Mas Beleza. obviamente essa criatura não é um animal. eu vou me ajoelhar, né, ficar, me prostrar e vou estender a mão para esperar se aproximar. Tu vê que ele se aproxima e meio que cheira tua mão e lambe tua mão. Tu sente uma conexão sendo criada com ele. Como se tu conseguisse ver a mente dele. Tu consegue ver imagens de uma grande floresta. De uma grande floresta com rios, com cachoeiras. E vários animais andando nessa floresta. Essa imagem vem na tua mente. Um local de paz, assim, uma floresta de paz, sabe? Quando eu tenho essas imagens e acaricio a cabeça dele, eu só pronuncio o que seria o nome do lobo em si, que é Irmos. Tu vê que ele senta no chão e ele fica meio que abanando o rabo e ele se deita assim, se prostra no chão assim, como se ele estivesse numa posição calma. Ele parece entender o que tu fala. A Nessa tá olhando assim, e aí ela fala meio que sussurrando assim. É um companheiro animal, uma criatura espiritual que está o seguindo agora. Eles estão conectados. O Kaunan, tu tem vendo essa criatura, tu obviamente sente nas tuas veias assim, a tua pele ficando os pelos ficando arrepiados assim. Tu sente uma sensação de que essa criatura é um espírito. E com base no teu
conhecimento de Feywild, tu imagina que essa criatura ela não é férica, mas ela parece ter vindo de um dos planos superiores. Como é que você trouxe ele aqui? Eu já pergunto pro Darius. Não fui eu que trouxe. Vem na tua mente as visões que que tu teve, Darius, lá em Icewind, daquelas criaturas, aqueles servos, né? Aqueles servos espirituais que tu viu lá. Tu imagina que essa criatura ela é basicamente um espírito. E aí tu entende que aquilo era mais quase um sinal, como se aquilo fosse quase um sinal da tua conexão com os espíritos animais. Bom, não fui eu que trouxe. Foi ele que veio. Então, Eles. alguma coisa você tem de especial, porque esse carinha tá bem longe. Bem longe de casa. Bom, acho que ele vai acompanhar a gente agora. O pessoal tá todo olhando assim, meio que espantado. O Kelerion, ele se aproxima, meio que faz uma reverência para a criatura, reconhecendo nele algum toque divino. Ele fala: esse parece um espírito que veio de Arbórea, o lar de todas as bestas, de todas as criaturas bestiais. Você recebeu realmente um presente, Darius. Acho que eu fui sortudo, porque sinto que não é só ele. A criatura anterior a ele e parece que tem mais algum. De alguma forma, a nossa passagem pelo Reino das Fadas deve ter desencadeado essa conexão entre vocês. Bom, eles quiseram acompanhar a gente. Não vejo mal algum. Eu sento do lado dele e fico acariciando o pelo dele. Acho que vai ser uma Ao boa tocar, companhia. ele tem essas parece tatuagens assim. Quando tu toca, passa a mão, tu sente como se fosse uma energia pulsando nele, como se ele tivesse conectado contigo, como se ele te entendesse tudo que tu fala e como se tu conseguisse comandá-lo. Eu comento, espero que você consiga comida para ele. Afinal, eu acho que o que nós temos aqui não deve ser o suficiente para nutrir um lobo desse tamanho. É um animal espiritual. Vai precisar de. Eu acho. O Ignex fala: Ignex, tu imagina que semelhante a quando tu invoca
o teu familiar, que é uma criatura feérica, um espírito feérico que vem em forma de um pássaro para ti. Tu imagina que o que eles esse lobo também seja muito parecido, e tu sabe que eles não precisam se alimentar, eles meio que se nutrem da própria essência de vida do Darius. O poder da natureza que corre no Darius alimenta a criatura. Ignax? Eu tô aqui, perdão, tô comendo. Tá. Certo. Aqui eu tinha imaginado isso, mas não. Tá, o pessoal volta meio que aos seus afazeres. Vocês veem o pessoal preocupado com a escuridão. O capitão ali meio que... Vamos! Precisamos encontrar um local para parar. Nessa! Suba! A Nessa rapidamente sobe no mastro e começa a andar pelas cordas, enquanto alguns outros começam a descer para o convés e preparando outras coisas. A gente vai levar 9 dias nesse barco, não é? Já foram 3, na verdade, faltam só mais 6. Tranquilo. Tá. O pessoal tá usando aquela lanterna para procurar algum local, e depois de um tempo assim eles encontram um ponto que eles fazem a ancoragem, e eles começam aquele procedimento normal de acender as lamparinas ao redor do barco e ficar preparados para a entrada da noite. A Nessa pede tua ajuda, Marceline. Marceline, pode me ajudar a recolher as velas? Temos que... Não, tá bom. Tu começa a subir, Marceline. Tu já tá tanto tempo ajudando ela que tu meio que percebe que subir e descer do mastro agora parece muito fácil pra ti, sabe? Como se tu tivesse feito isso a tua vida toda. Tá? Tu vê que o jeito que ela se movia pelas cordas e pela coisa, tu parece estar fazendo até melhor do que ela. Ela fica até espantada. Ela fala assim: parece que você aprende rápido, Marceline. Parece que você nasceu para andar nas alturas. E tu segue ajudando ela a recolher as velas. Eu agradeço, tipo... Ajudar, fala. Alô, comenta. Na verdade, você que é uma ótima professora? Caldan. Oi. Ver essa criatura passar por o que tu passou, estar tão perto da tua casa e voltar. Como é que tu se sente? Também. Eu sinto que foi necessário. Foi triste ter que ir embora, mas eu tenho uma missão aqui ainda pra cumprir. É triste, mas feliz ao mesmo tempo. Tu sente que estava tão perto de casa, mas ao mesmo tempo tu sente que tu não podia voltar, porque tu lembra da pequena Biona, que precisa da tua ajuda.
E isso te conforta. Mas tu agora sente alguma coisa diferente dentro de ti. Essa passagem por esse portal, por essa zona de convergência, tu sente que a magia selvagem que estava naquele local meio que tomou conta da tua magia, se fundiu com a tua magia. Meio que agora tu sente que tu pode, de certa forma, manipular um pouco desse caos. E tu, ao mesmo tempo que tu fica abismado com essa sensação de poder, tu fica com medo de que isso possa, de alguma forma, trazer o mal para os teus amigos. Vou ficar um pouco quieto. Vocês veem o Calma, ele tá quieto no canto. Tem hora que ele parece triste, mas do nada sai um sorriso. O bicho tá tendo uma crise de. Eu chego perto dele. Tô tentativa hoje, calma. Não gostou nada disso. Por menos de um minuto eu tava em casa. Casa? Eu pergunto. Eu não tô passando nenhuma casa. Esse mundo que nós entramos rápido e saímos. É de lá que eu vi. É de lá que a minha raça é. Entendo, mas... Porque... eu imaginava que você teria algo maior para viver em sua terra natal. Não um bando de goblins. Mas talvez se eu tivesse pulado do barco, eu podia ter conseguido voltar para minha casa, para onde eu realmente moro. Mas eu não podia fazer isso. Aí o Kelerion, ele põe a mão no teu ombro assim, Kaunan, e ele fala: você ainda tem muito a fazer aqui, meu caro Eladrin. Mas me permitam, eu preciso buscar respostas. Ele desce pro convés, tá? O Kelerion tá meio diferente. Ignex, diga. Tu passou por aquele local, tu viu aquele calor e agora tu tá de volta no frio. Tu tá meio frustrado de estar de novo dentro do barco. Embora aquele teu enjoo já não te incomode tanto. É o remedinho milagroso. Tu para por um minuto e se concentra na natureza pulsante que tu experimentou lá no Reino das Fadas. Como que a vida e a energia da natureza lá fosse muito mais forte. E de certa forma tu sente que essa força meio que te mudou. E agora tu consegue, de certa forma, se conectar com qualquer parte de Toril e puxar energias de qualquer parte de Toril. Vem na tua mente a tundra. Vem na tua mente
essa região onde tu esteve nos últimos dias, e a natureza, mesmo congelada, florescendo. Tu sente o poder vindo, tu sente da tua mão assim, meio que gelo fluindo, uma energia gelada fluindo da tua mão. E de repente a tua mente começa a voar e tu se vê em meio a uma grande floresta. Uma grande floresta, meio pássaros voando. E tu vê essa grande floresta de pinheiros, um local cheio de vida, pulsando das tuas veias. E tu sente da tua mão assim, saindo como se fossem vinhas, como se fossem folhas. E nesse momento aqui, a tua mente de novo voa e tu se vê em uma densa selva. Uma densa selva com cachoeiras, com animais diferentes, animais gigantescos, como se fossem grandes répteis. Um local que tu nunca viu. Que tu não imagina onde seja aquele local. E tu sente a presença dessas criaturas gigantes ali. E por último, tu se vê num grande deserto. Um grande deserto que não tem fim. Um calor absurdo. Como se nada pudesse viver lá. Mas tu sente a vida pulsando por baixo daquela areia escaldante. E tu sente da tua mão como que fogo saindo. E aí tu percebe que agora tu consegue buscar energia de qualquer um desses pontos do mundo, que mesmo que tu nunca tenha visto, essa energia está de certa forma conectada contigo. Beleza. E é isso. A calmaria chega, o vento diminui e o tempo passa ali. O Darius tentando entender melhor a conexão dele com a criatura e vocês meditando no que passaram no último dia. E assim o dia termina. A Tola vem chamar vocês para o jantar e vocês começam a revezar para se alimentar. O Kelerion, ele fica, quando vocês descem no porão, ele tá lá no porão, no local isolado assim, meio que sentado ao chão, meio que em profunda oração. E vocês preferem não incomodar ele. E é isso. Vocês querem fazer alguma coisa antes da gente virar o dia? Não. Personagem a partir de agora anda desse calmo. Oi? Oi?
A partir de agora, o meu personagem anda descalço. Anda descalço? No frio? No frio? Assim? Isso faz parte do. Como eu posso dizer assim? Da ascendência dele no arquétipo. De se sentir conectado ao mundo de alguma forma. Por isso que ele passa mal, entre aspas, quando está em navio. Ah, nesse momento, o Ignex, tu vê o pequeno Sige pousando ao teu lado, assim. Tu tinha perdido a conexão com ele enquanto estava em Feywild, mas agora ele parece que te encontrou novamente. Beleza. Joga, achei que você tinha te perdido. Ele Ele parece estar cansado, assim, de tanto voar. Parece que ele voou o dia inteiro. Procurando vocês. Distância. Andy, pegue uma amora pra melhorar seu dia. Tu dá uma fruta pra ele, ele engole, assim. E ele se acroca no chão, assim, e fica do teu lado. Beleza. Deixa eu botar vocês no outro mapa. Gente, olha, eu vou tentar rolar um negócio aí, olha se aparece. Aqui nada. Nada. E nada. O que é? A tua magia selvagem? Não, é porque meu Roll20 bugou todo. Aqui no site até tem um aviso que tem gente que tá tendo problema pra carregar na mesa, mas nenhuma solução até agora. Gigante. Fecha e abre de novo. O meu também bugou antes. Deu erro de conexão. Eu mandei um print aí no Discord, dá uma olhada. Nossa, bonitão. O seu tava assim, Costa? Não sei, deixa eu ver. Não, o meu tava. Tava fazendo só uma mensagem vermelhinha ali de que tava com problema na conexão. Ok. Vocês seguem a noite. Vocês estão aí no meio do mar em movimento. A noite passa relativamente tranquila. Um vento calmo passando durante a noite. Vocês não veem a aurora boreal hoje, esta noite, enquanto vocês estão ali. Vocês não veem essa presença, essa luz que vocês tinham visto nos últimos dias. Estranhamente, vocês têm um silêncio. Só um vento suave soprando durante a noite. As luzes que iluminam o barco durante a noite ficam criando reflexos na água durante a noite, e vocês têm a sensação de que aquele ponto de convergência já não está mais perto de vocês. Vocês não têm noção exata de quanto tempo se passou enquanto vocês estavam lá, tá? Vocês esperam que tenha sido apenas o decorrer do dia, mas vocês não têm mais o ponto de referência. Uhum. É porque não dá nem pra ver as estrelas, né? Porque é muito nublado. Hoje tá complicado. Só uma pergunta. A gente não tá mais naquela parte
os paredões de blocos de gelo, não. Sim, essa parte de paredões ela existe por todo o mar do gelo em movimento. Ah, Tá? tá, não. É só pra saber como. Vocês estão sempre navegando no meio Como se fosse um canyon desses de gelo. paredões. Exatamente, é como se fosse um Grand Canyon. Né? Beleza. Às vezes tem uns mais que a distância entre eles é maior, outras menores. E esses grandes, esses icebergs flutuando na água que vocês vão tendo que, de certa forma, desviar ou empurrar. Né? Ok? Amanhece, tá? Vocês aí estão restaurados, agora devidamente reequipados e reajustados aos novos poderes de vocês. Alô? Oi. É incrível. Um cara consegue absorver energias dos elementos, o outro absorve a magia selvagem, o outro tem um espectro. Eu consigo escalar. Exatamente. Mas ninguém aqui consegue escalar tão bem quanto você. Não, só que é engraçado. Tipo, você parar pra pensar, tipo, as outras classes fazem um tanto de coisa. Alô? O Rogue. Agora, tá vendo aquela montanha? Eu subo ela mais rápido. Eu subi, você também sobe. Mas em compensação, tu dá mais 2d6 de dano agora a cada tiro. A cada adagada, que eu não uso arcos. Cada um com seu cada um, né? Eu tenho ataque. Eu acho que tu é o único do grupo que tem maestria com armas, né? Sim, eu sou o único. Não, o Ranger também tem. Ah, o Ranger também tem, verdade. Certo. Vocês amanhece. A tripulação começa a levantar os como chama? A âncora. Preparar para zarpar. O dia tá bem claro, tá? Vocês conseguem ver o sol azulzinho, o céu azulzinho assim. Embora o sol não apareça alto, né? Só aparece lá no canto a luz do sol por causa das grandes blocos de pedra que estão ao redor de vocês. Vocês não conseguem ver mais a terra, não conseguem ver mais as montanhas do pico da espinha do mundo. Vocês só conseguem ver a luz que vem do leste. Vocês seguem a viagem pelo caminho. Deixa eu ver, eu não vou lembrar o nome da moça aqui. A Inra, é isso o nome da moça? Cadê? Isso, a Inra e o Lázaro estão tentando, olhando o mapa, fazendo o Lázaro ajudando a fazer contas e tentando identificar exatamente em que ponto vocês estão naquele momento. Vocês percebem que eles estão um pouco desorientados depois de ter passado pela Feywild. Eles estão tentando se reencontrar. Como ontem não tinham estrelas, eles não conseguiram precisar exatamente para onde eles estavam indo. Mas o Lars está com a bússola dele tentando definir um ponto para que vocês sigam a viagem.
Vocês veem ele lá, eles quebrando cabeça, tentando, discutindo lá. Não, mas será que a gente tá na geleira 1 ou na geleira 2? Aqui parece que nós devemos virar à esquerda na próxima ou seguir em frente. Eles estão discutindo lá. O resto da tripulação está preparando para zarpar. A Nessa está no alto da coisa, preparando as velas. A Marcelina, imagino, ajudando ela. Eu até pra ajudar, tipo, eu não tenho muito que eu posso fazer no barco. Tá. Tu vê o capitão chegando perto de vocês assim. Nós estamos tentando nos localizar depois do que aconteceu ontem. Confesso que aquilo nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu esse tipo de coisa. E agora precisamos encontrar algum ponto de referência para nos orientar. Será que Você diz qual que qual motivo? Alguém ia falar alguma coisa? Não, Alguém? eles falaram que precisa de algum ponto de referência, né? Isso. Eu perguntei ponto de referência em qual sentido? No céu? Na verdade, nós precisamos. Como o cenário é muito parecido, nós não sabemos exatamente o quanto nós nos movimentamos enquanto estávamos no outro lado. Ficou um pouco complicado para que nós retomássemos a nossa trajetória. Estamos tentando encontrar um ponto de referência que nos mostre o caminho para Elscross. E eu descrever o que eu vejo ao redor, vocês conseguiriam se localizar? Sei, talvez por uma parede de gelo diferente, um formato diferente nas placas de gelo. Eu não entendi exatamente o que tu falou. Vamos lá, só para resumidamente explicar. Eu vou jogar o Yoga pro céu. O Yoga, até 100 feet de distância, eu consigo ver através dos olhos dele. Então, eu iria descrever o que eu estaria vendo. Aí eu queria saber se seria possível eles se localizarem assim. Vão dizer: eu tô vendo uma montanha de gelo com a cara de um gatinho. Vocês conhecem? Seria mais ou menos isso, digamos. O único problema é que os paredões de gelo, eles têm cerca de 300 feet, então tu não consegue levar a tua visão até lá. Consigo resolver isso? Será que então. Será que o seu cisne não consegue falar com você de volta? Você manda ele. Só até 100 feet. Não, mas você manda ele olhar, ele voa e depois ele volta pra cá. E te conta. Poderia ser. Mas eu tava pensando em outro esquema. Eu tava pensando em eu me transformar numa aranha. Eu iria escalar a parede, né? E iria verificar com ele. Ele conseguiria ir mais alto ainda, né? Então, já que as paredes têm 300 feet de altura, né? Então ele ficaria a 400. Se você virar uma cobra, ele consegue te carregar. Uma cobra bem pequenininha. Eu não consigo virar uma cobra pequena. Você consegue virar uma formiga.
Também Não. não. Tu consegue virar Não consigo virar coisa gigante. uma Wolf Spider. Eu acho que isso seria o mais adequado. Mesmo que eu desperdice mesmo energia, eu farei isso, né? Eu vou virar primeiro uma aranha gigante ali, né? Uma aranha lobo gigante. A minha transformação aí vai ser um pouco diferente, né? Do lobo. As minhas costas, eu tipo começo a estalar. Tipo. Esqueci qual é o nome do cara, mas enfim, vai ser como se fosse eu virando o Hulk. Aí das minhas costas vão sair duas garras assim, compridas, né? E depois mais duas, até virar as patinhas das aranhas. E nisso que elas tocam no chão, meu corpo vai ficando suspenso no ar e vai virando o corpo da aranha em si. E eu vou escalar A questão é o parede seguinte, junto. vocês estão no. Tu tá no barco. Uhum. A gente teria que chegar muito perto de uma das geleiras para te conseguir pular para a parede de gelo. Eu não conseguiria, digamos, usar a teia da aranha pra fazer tipo um Homem-Aranha e balançar até a parede. Teia Eu da sei que aranha. mecanicamente não tem, né? Porque a aranha não tem isso. Qual é o tamanho dessa aranha? É média, né? É uma aranha grande, né? Uhum. Não, porque eu considero que ela é uma aranha, então, apesar dela mecanicamente a ficha dela não ter, né? Teoricamente ela consegue fazer uma teia, né? Tá, o que eles Não, vão mas fazer é o ela não seguinte: consegue. eles vão preparar um bote, tem botes ao lado do navio. Eles vão tirar um Mas ela só bote. chegar perto eu pulo. Eu pulo na parede também. Eles vão tirar um bote e vão te levar até a borda de uma das geleiras. Certo? Beleza. Fica mais jogo assim também. Mais seguro. O capitão. E eu vou lá. O capitão fala pra ti, se você conseguir ver algum ponto específico, o que nós estamos procurando são grandes massas de gelo. Elscross é praticamente a maior delas. Então, se tu conseguir observar, nós conseguiremos talvez nos redirecionar. Certo? Irei fazer o meu melhor. Só vai tu? Vou com ele. Eu não consigo levar ninguém. Mas eu consigo ir me movimentando pela plataforma de gelo? Consegue. Tu tem movimento escalado, né? Tu pega as facas e vai puf, 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 cravando ela que nem a Lara Croft. É que eu tenho equipamentos de escalada. Eu tenho graponta, eu tenho equipamentos. Tu vai subindo, Aquelas picaretinhas de escalada. Vocês vão subindo, tá? É uma subida bem íngreme, porque praticamente 90 graus, né? É completamente perpendicular ao oceano. E sem contar que a superfície é fria, né? E tu vai subindo. A aranha sobe com uma facilidade, tu tem um pouquinho de dificuldade, mas nada que não um pouco de descanso no meio do caminho não resolva, Marceline. E depois de Aquela reparadinha de fôlego, né? lá, passada aí uma meia hora vocês subindo lá, vocês chegam no topo. Vocês estão literalmente num grande bloco de gelo, assim. Você só vê neve para todo lado, tudo lisinho assim, sabe? Como se não tivesse fim. É uma grande pedra de gelo
coberta de neve, toda lisinha assim. Vocês têm até alguma coisa na vista de vocês, assim, porque é muito branco, entendeu? Muito branco. Não. Kaunan não, Ignex, tu conecta no teu pássaro e manda ele subir sem pés e tenta observar o horizonte, encontrar algum ponto de referência. Tu vai meio que fazendo assim mentalmente os desenhos onde as banquisas se quebram e vai formando aí meio que um labirinto olhando de cima. Faz pra mim um Perception. Não, nisso o Kaunan só tá olhando eles chegando lá em cima no topo. Vocês praticamente não vê eles lá em cima, tá? Vocês veem eles subindo, lá em cima vocês não conseguem praticamente ver eles. Não, quando eu vi eles subindo, eles ficando mais alto, eu só falei com o Darius assim, esse pessoal é realmente bem esforçado. Perception, corta. O cara tem que rolar um Perception. Ou o Perception do bicho lá, não sei qual é maior. Eu tenho um mais 6 de percepção. Não, mas é o Kaunan que tem que fazer, né? O Kaunan ou o Ignax? Ou o Ignex, desculpa. O druida. Ah, tá. Porque ele tá conectado no familiar, né? Ah, tá. Também não consigo me dar guide, porque eu tô como... Vamos lá. Tem 13, eu tenho... Tu pode dar guidance, porque é concentração, né? Mas ele não pode castar magia Não pode como... fazer isso na É forma animal. verdade, ele não pode gastar porque ele tá em forma animal, é verdade. Perception check 21. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho... Seguinte. Tu meio que faz assim mentalmente as conexões. Tu meio que vê esses grandes blocos à frente aqui, ó. Esse. Tu meio que visualiza eles e tenta gravar eles. Tu faz tu tá só cego quando tu tá fazendo isso, tu tá cego, né? Cego e surdo. Tu fica cego e surdo, mas tu pode se mover, né? Ou não? Deixa eu confirmar. Pode. Pode, tá. Então nesse tu se abaixa e começa a desenhar na neve assim, meio que um mapa do que tu tá vendo assim, tá? Tu vai fazendo esse mapa. Tu vai fazendo os desenhos das áreas que tu tá vendo e tu faz tudo do jeito que tu consegue, da melhor maneira que tu consegue. Certo? Tu desconecta, aí tu vê aquilo ali, aí tu meio que tu explica para Marceline o que tu tá vendo aqui. Os maiores blocos são esses, tu aponta para ele. Estão ao norte da nossa posição, a norte não, a noroeste da nossa posição. Vocês vão descendo. Começam a descer. Devagarzinho vocês vão descendo. Devagarzinho. Eu vou parecer um maluco. Tu vai descer. Vou descer tipo como se estivesse deslizando. Tu vai se jogar assim, dentro d'água? Tu gosta de se jogar dentro d'água, né? Vai se jogar dentro d'água. Não vou jogar dentro d'água não. Vou descer a parede escorregando como se estivesse de esqui. Eu sou uma aranha, rapaz. Eu tô agarradinho na parede. Eu vou dar o famoso salto de fé, cara. Salto de fé. Chega lá embaixo, dá de cara num iceberg. Aí chega lá embaixo e encontrou o Deus dele. Meu Deus. Tá. Resumindo, vocês. Pode
tirar um. Vocês descem. Tu meio que explica pro capitão e pra Inra e pro Lazra o que vocês viram e a posição. Aí ele fala: tá, eu acho que nós já temos uma posição, já temos ideia de por onde passar. Vamos seguir. Isso foi mais ou menos aí vocês perderam discutindo isso, fazendo tudo isso, mais ou menos 1 hora do dia. E aí vocês começam a viajar de novo, tá? O céu continua claro, aquele céu bem azulzinho, e aí a água de o mar começa a refletir o céu, né? Fica bem azulzinho. Aí você só vê aqueles paredões brancos, todos brancos, na lateral de vocês. Vocês vão passando durante o dia. É relativamente calmo. O tempo tá bom, tá ajudando vocês conseguem avançar bastante. Quando vocês passam e o Vornik fala assim: estamos nos aproximando de uma região estranha. As paredes parecem demasiado perfeitas demais. E vocês notam, tá? Vocês notam que o paredão ao lado de vocês, os 2 paredões, parece que eles foram literalmente cortados, sabe? Eles estão bem paralelos assim. Os 2 lados são bem simétricos. Vocês não têm aquelas imperfeições de uma geleira normal. Parece que é um grande cristal de gelo, assim, um grande bloco de gelo que rachou e ficou aquela rachadura bem lisinha, assim. Vocês conseguem até ver o reflexo do navio como se fosse um espelho, como se você estivesse andando no meio de 2 espelhos. Tá? O capitão fala assim: eu não lembro disso. Esse ponto nos parece novo. Talvez um dos grandes blocos tenha se dividido desde a última nevasca. Mas vamos aproveitar o tempo e tentar nos afastar o máximo possível. No dia 4, vocês querem fazer alguma coisa? Deixa eu só ajustar aqui o meu contador. Alguma coisa específica? Eu quero continuar treinando pra ver. Vai que com tanto treinamento eu consigo a tool de Vehicles Water. Consegue o quê? A ferramenta de veículos aquáticos. Eu vou continuar o que eu falei desde o primeiro dia aqui. Essa viagem toda eu ia estar estudando lá pra conseguir usar o kit de coreiro. Tu usa o teu lobo meio como manequim pra olhar onde que tu faria os cortes, entendeu? Obviamente tu não corta ele, mas tu fica meio que olhando o esquema que o Agnon fez pra ti e comparando com o lobo, tentando entender, definir qual é o ponto específico que vocês vão usar. O lobo deve estar pensando, tipo, não foi pra isso que eu me alistei. O que ele tá pensando em fazer? Ok. Passa-se o dia, anoitece, vocês passam por aquela região que estava com as paredes lisas, a noite cai, vocês encostam o navio, fazem uma pequena fazem os ajustes que são necessários, colocam as luzes e começam a passar a noite. À
a noite se passa tranquila e durante a noite vocês voltam a ver a aurora boreal, tá? Vocês veem aquele céu bem verde assim, com aquele fenômeno da aurora visível durante a noite, ela refletindo na água, a água fica bem verdinha porque tá bem brilhante. Aí a Inra aproveita a visão das estrelas para se mapear e acertar a sua rota. E ela fala que aparentemente, de acordo com a posição que a gente está, a gente não saiu muito da rota enquanto esteve em Feywild. Provavelmente perdemos apenas aquele dia mesmo. Certo? Muito tempo lá dentro. Oi? A gente sabe dizer quanto tempo passou lá dentro? Lá dentro do quê? Lá em Feywild? Isso. Pra vocês, de lá em Feywild, se passou o quê? 1 minuto, 2 minutos? Foi o tempo de vocês terminar o combate, navegar um pouco mais e já ser de novo captados pela neblina lá. Então não se passou muito tempo. Assim, não, mas a gente sabe que no nosso plano também. Pela posição que vocês estão, a Ira acha que passou-se um dia enquanto vocês estavam lá no combate. Passou algumas horas, né? Era de manhã, foi parar à noite. Beleza. Corta, mas eu quero ver se durante a noite eu tenho algum. Como eu tive algum contato com o pó, eu quero ver se eu encontro algum sintoma no meu corpo e no corpo do Ignax também. Eu lembro que ele estava perto quando eu tive o contato com o pó. E foi eu, você, Kaunan também teve, se não me engano. Não. Foi eu e você que teve contato com o pó lá na caverna. Tá. Ah, sim. Vocês colocam. Tu faz o exame, tá? Você não identifica nada. Uhum. A própria Nessa te ajuda a fazer essa coisa. Uhum. E aparentemente não tem nada, tá? Não tem nenhum sintoma. Uhum. Continue assim. Ok? Mais alguma coisa no dia de hoje? Não. Ok. Nesses últimos dias vocês percebem o Kelerion, ele muito em concentração, tá? Meio que ele parece que ele teve um encontro com o deus dele e ele tá meio que aéreo, assim, sabe? Meio que só em oração, ele quase não come, só toma água, ele tá em jejum, sabe? Fazendo fazendo alguma coisa assim nesse sentido. Ok, vocês avançam um pouco mais. Vou pegar o mapa aqui. E amanhece o 6º dia. Tá? Vocês estão ali no meio das coisas, levantando o barco, colocando as velas, e vocês seguem a viagem.
O vento não tem muito vento agora nesse momento. Vocês estão indo numa calmaria. Vocês veem uma área um pouco mais aberta assim. Vocês têm um dos poucos momentos que vocês não estão cercados por 2 paredões assim. Vocês veem uma área um pouco mais ampla do mar. Vocês têm uma sensação de mais liberdade. Vocês conseguem colocar um pouco mais de velocidade, embora ainda haja muitos icebergs no meio do caminho. Uhum. Até que vocês chegam mais para quase no final do dia, em mais um ponto em que tem 2 paredões mesmo, mais uma brecha. Tá? E vocês estão passando pelas paredes de gelo assim. Aí o Vornik fala pra vocês. Não, o Vornik é mudo, né? O Vornik não fala. Ele fica apontando assim. E vocês olham. Dentro do gelo, literalmente dentro do gelo, vocês veem uma ruína. Tá? Ela tá completamente dentro do gelo, assim. Ela tá um pouco mais alta do que o barco tá passando, ela deve estar mais ou menos assim a uns 100 pés para cima. Vocês veem aquela imensa construção dentro do gelo, tá? Presa dentro do gelo. O pessoal fica olhando assim, tentando identificar o que era aquilo. Mas vocês veem assim, uma ruína gigantesca num paredão assim de gelo. Imagina que parece uma pintura. O gelo bem transparente e aquela construção lá totalmente congelada. Vocês ficam imaginando que tipo de tesouros não estão enterrados naquela construção. Alguma coisa? Alguma ideia mirabolante? Não? Se tá enterrada no gelo, pra mim só vai ser paisagem. Eu quero dar uma olhada ao redor pra ver se eu acho algum movimento que eu sei que foi falado que tinha, tipo, gente explorando aqui no momento. Cara, bar. vocês não veem movimento nenhum, tá? Não parece movimento nenhum. Não tem nenhum sinal de escavação próximo. Meio que essa ruína parece intocável, tá? Intocada. Pelo tamanho, pela distância que ela tá da superfície da banquisa, vocês imaginam mais ou menos assim como é que é o nome da moça? Deixa eu ver aqui. Na verdade, o Lazra, ele deduz mais ou menos pela distância que aquela ruína ali provavelmente isso é pré-Netheril. É alguma ruína que está ali há milhares de anos já. Ah tá, então essa ruína é antes dos Netheril, não é Vencross. Não é Ice Cross, não é. Vocês ainda estão longe de Ice Cross. É uma ruína que está ali esquecida há milênios já. Ele deduz, né? Ele pode estar errado, mas é o que ele deduz pela distância entre que ela está enterrada no gelo. Uhum. Ah tá enterrada debaixo do gelo. Entendi. Ela está dentro do gelo, assim, como se fosse um cubo de gelo com alguma coisa dentro, tá? Uhum. Eu queria saber, a gente consegue perceber mais ou menos se a noção de profundidade?
entre a borda e Sim. o que tá lá dentro? Que, como falei, está mais ou menos a 100 metros acima do nível da água. Então, se vocês sabem que as banquisas têm em média 300 pés, ela está a 200 pés de profundidade dentro do gelo. Tá. Achei que era só questão do fogo, tá? Entendi. Mas vocês veem, chegar é uma lá imagem bem e eu tá interessante, burning. impressionante. Se eu chegar... Ah, tá. Achei que era pra gente tentar buscar isso daí. Vou deixar quieto então. É um castelo dentro do gelo, né? É uma ruína dentro do gelo, assim. E ela é grande, tá? Vocês vão passando, o navio vai passando e vocês vão observando as paredes, assim. Ela parece estar até bem conservada. Vocês querem entrar lá? Pergunta, mas a gente não, A gente não tem muito tempo. É melhor a gente seguir em frente. Sim, vocês teriam que escavar o gelo para chegar até lá. Né? Deixa eu ter. Isso com certeza levaria aí algumas semanas para fazer isso. Ah, então tranquilo, a gente segue a viagem. Certo, vocês veem isso, seguem adiante e passam por mais um dia. E chegamos no dia 7º. Quando vocês acordam, tá? Deixa eu botar aqui um som diferente. Cadê? Então já tem uns 2 dias que a gente só tá seguindo a correnteza, né? E o vento. Vocês estão indo em... Vocês acordam com o barulho incomum da chuva. Tá? Tá chovendo. Chuva? Chovendo, literalmente chovendo. Chuva normal, né? Tipo. É chuva congelada, na verdade. Tá, então tá chovendo granizo. Vocês ouvem a chuva caindo. Eles lá, a tripulação se preparando para seguir, mas a visibilidade de novo está comprometida, tá? Vocês têm pouca visibilidade no dia de hoje. Vocês vão passando pela coisa, aquela chuva congelada em cima de vocês, então pouca gente tá ali do lado de fora, tá? Porque se molhar, ficar molhado naquele dia ali, ele é bem complicado. Mas a tripulação tem que enfrentar aquilo, tá? Eles têm que para conseguir andar, e eles precisam ficar ali. Só que eles começam a revezar. Então fica... Mas tá escuro, não? Por causa da chuva? A visibilidade está comprometida, não está escuro, porque é dia, né? Mas vocês não têm a mesma visibilidade. É uma chuva que está... uma chuva rala. afetando um pouco a visibilidade, não muito. Mas como o pessoal tem que ficar tirando os icebergs, eles são obrigados a ficar ali para fazer isso. Então eles começam a se revezar, porque eles não podem ficar muito tempo na chuva, tá? É uma chuva literalmente gelada, né? Então a cada período que eles fazem ali, eles podem ficar com exaustão. Então eles começam a fazer esse revezamento. Pergunta para vocês, vocês vão participar desse processo ou não? É aquela coisa, eu não sei navegar. Não é para navegar. É para ficar na polpa do navio, né, na proa do navio, afastando os icebergs. Olha, Claro, tem força parece uma tarefa pra alguém com força, velho. Se fosse, eu vou ficar devendo. Eu acho que eu sou mais fraco. Eu não consigo nem levantar a vara pra afastar os negócios.
Mas eu vou tentar ajudar a doninha lá que cozinha, ou então ajudando o pessoal a se secar quando eles voltam de um turno, de um turno. Eu vou ficar ajudando, mas sem ir lá fora. Tá, Não muito útil aí, não. o dia passa, vocês avançam um pouco. Vocês têm que ir muito lentamente, a tripulação tem que fazer essas trocas constantes. No final do dia vocês veem muitos deles meio que esgotados, tá? Muitos deles estão esgotados. Eles estão literalmente acabados no final do dia. No final do dia vocês finalmente passam e durante a noite assim o pessoal tá moído. A chuva passa, ela fica aquele dia todo e ela passa mais na noite. Vocês têm um vento um pouco mais forte que meio que leva a chuva embora. A gente ainda não tem a menor noção de onde é que a gente tá, né? Mas não, vocês estão mais ou menos aqui agora. Né? Já estão quase chegando. Deixa eu ver, passou-se 3, 4, 5. Nós estávamos aqui. Ok. Tínhamos 1, 2, 3, 4. 4 dias. Ok. Ok. 4 dias. Ok. 4 dias. Ok. Só deixa eu ver uma. Vamos descer aqui rapidinho. Certo. Ok. 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 Seguinte. A Kelerion e Ignax.
vocês amanhecem com sintomas da doença, tá? Galério? Sério? Kelerion e Ignex. Quando que ela foi, tipo, sofreu essa contaminação? Lá no Mas eu não tinha. passado lá onde no vocês filtro, né? pegaram o produto na mão lá na casa dos Logalar. Ah, tá. Vocês estão com movimento 5 a menos de movimento, tá? Eu sinto alguma coisa? Não, Ih, tu passou no bravo. teste. Gigante. É muito bom. Tá, aí vocês acordam, amanhecem, tá? Aí vocês veem já aquele frio assim, aquelas veias saindo já do Kelerion e do Ignex. Ih, O pessoal fica meio. A tripulação fica meio ressabiada, meio apavorada. Eu acalmo as pessoas, falo que isso não é contagioso, tipo, eles não transmitem a doença. Levar o medo deles. E até Ah, mas preocupações não também ninguém precisa conseguiria ter. observar, não. A menos que o meu pé esteja mostrando algum sinal, né? É que vocês já estão se movendo devagar, entendeu? Vocês já estão se movendo mais Ok. lentamente. Já estão com. Já consegue ver assim pelo pescoço. Já tá se alastrando, tá? Tipo, tá pior do que quando o Tarni, tá? O pai da menininha, quando ele saiu, né? Não, tá na mesma situação, parecido assim. Talvez um Ah. pouco mais avançado. O do Ignex parece um pouco mais avançado do que o do Kelerion. Porque o- Mas não Porque passei, não fez no teste. O Ignex ele ficou doente lá quando ele estava na caverna ainda. Um dia antes ele ficou, na verdade. Cara, desceram abaixo, hein? Era baixo. Como é que eu te... Tu tirou como é que eu 12. te- Tu tirou 12. Tirou? A descer era 11. Gigante. Sei muito. Calculado. Tá, o pessoal se recompõe assim. Vocês estão naquela situação. Vocês ainda estão relativamente bem assim. Mas vocês se sentem já os movimentos mais pesados, mais duros. E um frio, tá? Vocês sentem aquele frio assim, como se fosse um frio vindo de dentro de vocês. E mesmo diante de um fogo, de alguma coisa, é como se o fogo não conseguisse aquecer vocês direito. Vocês sentem frio. A gente vai achar uma cura, Ignex. Não é. Não, é que a gente veio buscar aqui. Tá, não tiramos, sim. Eu tenho plena certeza disso. É isso, eu irei morrer cantando. Tá, o capitão fala. Estamos quase lá. Mais 2 dias e chegaremos. Vocês ainda têm tempo. Aparentemente só agora tiveram sintomas. Aparentemente, pelo que até onde sabemos, vocês têm mais semanas de vida ainda. Espero que vocês consigam encontrar a cura. Aí tu vê que o pessoal começa meio que correr contra o tempo, tá? O pessoal começa a ir mais rápido, assim. Tentar apressar o passo. E vocês passam um dia, tá? Passam um dia e
à noite aí vocês veem a tripulação discutindo se vale a pena arriscar ou não navegar um pouco mais mesmo depois do pôr do sol. Eles estão Vale discutindo. sim. Hã? Eu chego lá e digo, vale sim. Eu comento. É melhor a gente ir com precaução do que a gente morrer tentando chegar lá. Eu entendo o seu desespero para chegar mais rápido, mas é melhor nós chegarmos lá do que tentar não estar apressado e não chegar. Mas talvez só 1 ou 2 horas à noite. Dessas 1 ou 2 horas, se a gente encalhar, vai virar dias ou até mesmo semanas. O capitão fala, você tem um bom ponto, Marcelino. Eu entendo a pressa de vocês, eu entendo a situação de vocês com contaminados, mas o que vocês preferem? Ter a chance de chegar ou arriscar tudo e não poder chegar? Vocês que são os contaminados, eu deixo a decisão com vocês. Eu voto em continuar. Eu acredito que vale muito a pena. Eu tô botando maior tranquilidade, mas por dentro tô desesperado. O que a Lerion votaria? O Kelerion, ele diz que a vida dele está na mão de Amalto e que ele não colocaria a vida dos outros em risco por causa da dele. Mas não é só a nossa vida, né, galera? E nós que estamos há quase 10 dias do contato e estamos assim, imagine quem teve o contato antes. Mas infelizmente só podemos contar com a ajuda dos deuses nesse momento. Se essa é o nosso destino, que assim o seja. Morreremos tentando. Se até o final pelo menos salvarmos aquela menina, já terá valido a pena. Mas tenha fé. A Malnator é o Deus do Sol. O calor dele nos protegerá. Vocês veem que ele está literalmente... O Kelerion está literalmente brilhando, tá? Ele emite um brilho bem suave, assim. Mas quando vocês estão assim à noite, por exemplo, vocês veem que ele se destaca no meio da multidão, assim. Como A se gente ele vai amarrar ele na frente do navio e deixar ele iluminando. É o farol da gente. não chega a ser 30 feet de iluminação, é só uns 5 feet de light. Tá. Falar nisso, tem pessoas da tripulação doentes, tá? Por causa da chuva. Por causa da chuva lá. Ah, tá. Doença. Não com a mesma doença de vocês. Eles estão doentes assim, porque eles estão com níveis de exaustão e com gripe, porque ficaram naquela chuva congelada por muito tempo. Alguns deles estão acamados. Ok, mas vocês montam o acampamento, a parada do navio. E começam a noite. Deixa eu ver, cadê o meu mouse? Assim que eu descansar, eu vou tentar ser o primeiro a descansar pra passar o resto da noite acordado. Fazendo
É. Vigia. Já que eu tô doente, eu vou interpretar um doente e vou ficar lá dentro do navio, aconchegante debaixo da coberta. Ah, beleza. Alô? Oi, só um pouquinho. Alô. Alô. Ah, tá. Ele tá ouvindo. Né? Ok. Começa a noite. Vocês estão revezando junto com a tripulação no cuidado da coisa. Quando é mais ou menos, digamos, um pouco depois, né, da última luz do sol, algumas horas depois, vocês começam a ouvir aqueles gritos que vocês ouviram há alguns dias atrás. Só que dessa vez é mais perto. Alguns gritos assim. Ah, tá, o Jet. A tripulação fica meio preparada. Eles falam. O capitão fala: desta vez eles estão perto. Isso eu vou soltar uma armadura arcana em mim. Tá, tu levanta tua armadura arcana. Ela começa a Isso subir. volta. Ela começa a aparecer as folhas assim ao teu redor. E rola um D20 pra mim então. Ah, não, velho. Eu vou fazer isso lá fora. Não, deixa eu rolar isso. No segredo. Como vocês vão fazer? Eu tenho uma dúvida. Como vocês No vão fazer? segredo. Deixa- Não, eu posso perguntar como vocês vão fazer? Tipo, que tem uma regra variante engraçada de Wild Magic. Qual é a chance? Pode rolar aí. Um só. Que Né? vai tacando a chance de rodar. Deixa eu ver aqui. Deixa que eu rolo aqui. Eu quero pegar Sorcerer. Sorcerer, subclasses. Wild Magic. Eu não sei porque no texto novo do Wild Magic ele fala que uma vez por turno você pode rolar um D20 imediatamente depois de gastar uma magia com que tem spell slot. Aí é paia. Se é opcional rolar o Wild Magic, é paia. Pois é, não faz sentido isso aqui, né? Em quarta. Tem uma regra variante de Wild Magic que toda vez que você casta uma spell, estaca. Aí vai aumentando. De um, você casta uma de um nível, vira. A segunda vira. Aí você tem que tirar um ou dois. Aí vai subindo. Até uma hora trocar. Deixa eu rolar aqui na minha regra base. Essa regra variante eu acho legal. Vamos. Com a tabela de 3D100, é incrível. Vocês não vão ver o que eu tô rolando, para vocês não saberem se vai dar ou não vai dar. GM Roll. No Roll20 não tem como fazer isso, né? Blind Roll. Tem. O player rodar, mas. Não, o player rodar, Não, mas só você ver. Não, eu acho que tem, mas não tenho certeza. Tem. Só rolar só pro GM, não? Não, mas você vê. Você vê. Ah, meu Deus.
Tá, tu faz Mas a, acho que tem como sim. tu faz a magia, tu faz aquela magia assim, as folhas aparecem e desaparecem no teu corpo e perfeito, tá protegido. Tá, vocês continuam a ouvir esses barulhos. Tu vê que a tripulação, parte deles eles estão doentes, então eles estão lá embaixo. Eles não estão participando do coisa, mas eles chamam todos vocês e ficam diante do coisa, esperando qualquer coisa. Assim. E o barulho começa a aumentar, tá? Vocês ouvem barulhos vindo de vários pontos do local, assim, da região. Tem que estar o meu mapa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar no mapa, mas o nosso combate vai ficar para a próxima sessão. Eu sou agradecido. Eu também já tô caindo aqui. Filósofo Nossa. sempre agradecido. Que eu acordo cedo e tá. Esses dias tá sendo foda pra mim. Muito justo. Deixa eu colocar vocês aqui no mapa. Bom, não é fácil trabalhar com TI não, velho. Trabalhar com TI é uma merda. Vamos lá. Kelerion, Marceline, Ignax, Kauna. E ainda mais que agora eu tenho uma droga nova. Eita, falar em droga era pra eu ter tomado um remédio há 1 hora atrás. Qual é a beast que tu tá usando, Darius? Nesse momento. Aqui no momento eu vou estar usando a do ar mesmo. A do ar? É. Tá. O pluma. Deixa eu botar vocês no mapa. Tá, aí vocês estão aí no mapa. Vocês meio que estavam parados aí nessa coisa. E vocês começam a ouvir barulhos vindo dessas geleiras aí. Vocês veem meio que do alto de algumas dessas geleiras aí, vocês veem sombras passando assim. A aurora boreal por cima faz um reflexo e vocês veem meio que coisas correndo por cima desse gelo aí, tá? Vocês estão todos olhando ali, tentando com aquela lanterna do Cal não é a lanterna, né? Eu tenho uma lanterna também. Mas aquela de Bulleye acho que é do Kaunan, né? É minha. Tentando iluminar, de repente vocês veem no alto, assim, na beirada, assim, vocês veem uma criatura gritando. Vocês veem os olhos brilhantes da criatura, ela olhando para vocês assim, e de repente vocês veem do outro lado também criatura, o mesmo grito do outro lado, uma criatura maior assim, do outro lado, gritando. E na próxima sessão a gente resolve essa pendenga. Eles estão. Não irrite o Yeti. Você não vai querer vê-lo irritado. Jesus. Só pra vocês. Milan, não se mexa. Vocês veem pelo menos 5 criaturas no alto do gelo. Eu vejo algum com uma criança em cima? Com uma criança em cima, não. Ah, então tá safe. Nada de Nunu e o Ilamp. Certo, galera?
Próxima sessão vamos testar aí as habilidades novas de vocês. Incrível.